Você sabia que a primeira potência no futebol espanhol foi o Atlético de Bilbao? E essa dominância deles duraram aproximadamente 50, 60 anos. Então, não é desde sempre que o Real Madrid e o Barcelona sempre foi as maiores potências dentro da Espanha. Então, esse é o canal Sport City. Eu vou falar sobre como o futebol impactou as cidades e como as cidades moldaram alguns clubes, né? Como que é essa relação entre o futebol e a cidade, né? Aquele começo do surgimento do futebol e como que isso foi mudando ao longo dos anos e como que formou o futebol e como as cidades foram se adaptando a esse esporte, né? de massa. Então aí, se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal e sem enrolação, vamos lá. Como que eu vou desenvolver um pouco desse vídeo, né? Eu vou falar sobre alguns assuntos, não vai envolver só apenas o futebol ali, falando sobre o Atlético de Bilbao. Eu vou, para quem gosta mesmo de futebol, um pouco de história, vou destrinchando, né? Vou fazer um afunilamento, então eu vou explicar um pouco sobre a geografia, né? A geopolítica daquela cidade, né? De Bilbao, da região dos Países Bascos. Falar também sobre um pouco da história, né, do Atlético de Bilbao, seus títulos, como que surgiu, os impactos, né, quais são os impactos, né, que teve, né, que essa geografia, essa geopolítica daquela região trouxe, né, para o futebol. Lembrando que é uma região, é um povo que está ali passou pelo Império Romano, pelos árabes e muçulmanos, teve ali o Império Britânico também se estabelecendo dentro da região. Então eu vou explicar também quais foram os impactos que isso ocasionou. Então eu vou falar também um pouco sobre a era dominante, né, esses primeiros anos dentro do futebol, dentro da Espanha, como que isso aconteceu, por que o Atlético de Bilbao foi a primeira potência, né, como que ele estava à frente do Barcelona e do Real Madrid. Também vou falar um pouco das contratações. É um clube que tem uma regra ali, não é nem uma regra, né, mas é uma mentalidade totalmente diferente de quase todos os clubes do mundo inteiro. E também vou passar um pouquinho ali no derby basco, né, sobre um pouco do histórico, da rivalidade que tem com a Real Sociedade. Então, só para a gente se alinhar aí todo mundo, né, a Espanha ela é dividida em comunidades autônomas, né, ao todo são 17, e o País Basco é uma delas. E dentro dessa região existem as províncias. Então, dentro do País Basco existem 3 províncias, né? E a principal ali que a gente vai tratar é Biscaia, onde fica o Clube de Bilbao, que é a capital. Então, tem a capital de Bilbao, São Sebastião. São Sebastião tem o Real Sociedad. Então, aqui tem umas outras 2 províncias, outras 2 capitais. Nosso foco aqui é a província de Biscaia e a capital de Bilbao. E aí, eu gostaria de mostrar para vocês um pouco aí da geografia, falar um pouco da geopolítica dessa região, porque é muito interessante, é muito importante, e ela vai afetar muito como que aquele povo se estabeleceu ali, como que aquele povo ficou e como criou essa identidade, né? Então isso tem muito a ver uma coisa com a outra, né? Então essa é um panorama ali da cidade de Bilbao atualmente. Então eu gostaria que vocês prestassem atenção um pouco ali da região montanhosa que ela é, né? E também desse rio, que esse rio vai dar acesso ao porto, né? O porto ele saiu no oceano, Oceano Atlântico. Então é importante vocês tentem dar uma olhada aí como que isso, o visual dela, para vocês entenderem um pouquinho, né? dessa importância, né? desse povo. Então, aqui é um outro mapa que mostra o relevo, né, dessa região. Então, o verdinho ele é ele é o nível do mar, né? Então, o mais marronzinho são áreas montanhosas, né? Então, a gente percebe aqui que para você adentrar, né? Então, ali naquela época do Império Romano, né? O Império Romano ele conquistou essa região, de fato, ela era um domínio do Império Romano, mas por ser longe, mais afastado, ter uma região montanhosa, a cultura ali ele se manteve, né, enquanto outros povos que estavam mais próximos ali do mar do Mediterrâneo
foram acabando sendo expulsos, ali teve a cultura, né, de Roma se estabeleceu. Já esse povo não, esse povo continuou falando seu idioma, teve a sua cultura preservada, né? Então é uma geografia que ajudou ele a manter esse tipo de preservar essa cultura dentro dele, né? Outra situação aí, né, um pouco mais à frente, alguns anos depois, né, alguns séculos depois, que foi dentro da Idade Média ali, né, quem conhece um pouquinho de história sabe, né, do avanço ali dos árabes e muçulmanos dentro da Península Ibérica. Então esse é o mapa da região. Então o que está em amarelo que ele teve um acordo de submissão, né, esses povos que estavam ali, o povo ibérico ele estava abaixo, né, desse califado, né, do muçulmano, e as vermelhas já era o que já estava realmente tudo controlado. E é interessante notar que a região verde escura aqui é a única região que teve uma resistência. Então os árabes, os muçulmanos, eles não não conseguiram invadir essa região. Então também tem muito a ver por essa região montanhosa, né, eles não conseguiram fazer essa invasão e tomar o controle de toda a península, né? E depois, lá para 1492, lá para esse período, foi tendo a reconquista, né, da Península Ibérica, a partir de cima aqui, foi descendo de novo e foi expulsando os muçulmanos lá para a África, né? Então eles foram retornando essa reconquista, né? Então por isso que é importante, né, pedir para vocês prestarem atenção nessa questão das montanhas, porque isso foi um fator natural que ajudou a preservar toda essa cultura, né, desse povo, a língua, o idioma, né? Então ela foi mantida por séculos, né? E aí muitos anos se passaram, né? Alguns anos se passaram ali, né? Em 1700, 1800 ali com o avanço, né, do capitalismo, né, do Império Britânico, né? Então a gente pode perceber aqui, não sei se vocês vão conseguir ver que aquele rio que eu mostrei na primeira imagem, ele vai sair lá no porto, né? Então vai desaguar lá no porto e depois vai para o oceano, né? Então imagina ali aquele Império Britânico, que naquela época a força era naval, né? Então o Império Britânico ele já tinha se expandido e aí imagina as pessoas, né? Os comerciantes, né? Os marinheiros fazendo todo esse tipo de navegação, chegando ali para entregar novos produtos, né? Fazer o que a gente entende hoje, né? Que já parou de ter aquelas conquistas, né? De explorar os povos e mais de um trabalho de capitalismo, de implantar indústria, desse conceito, né? Então, conforme imagina essa situação, né? Os britânicos vão chegando na região, nos portos, e vai implementando, né, o futebol que já tinha sido criado na Inglaterra, né? E aquilo começa a se expandir para o mundo inteiro, né? Então, Bilbao é o primeiro ponto que a Inglaterra tem desse acesso, né? Aqui a gente perceber, já é um acesso direto, né? Diferente de Barcelona, que ele teria que cruzar a pé, né? Via terrestre, para chegar em Barcelona, e em Madrid também, né? Que ele tem que avançar dentro da cidade, onde vai ficar no centro. Bilbao não, né? Bilbao, como é uma região que já está ali na costa, né? Na costa ali do oceano, esse intercâmbio entre os britânicos, né, e o povo de Bilbao ele é muito maior, ele é mais intenso. E isso acaba tendo, né, essa relação muito forte ali entre os britânicos com o povo ali de Bilbao, né, a região basca. E então é nesse cenário que em 1889 os britânicos fundam um clube de futebol, que era a coisa mais comum ali naquela época, né, que os britânicos estavam criando clubes para todo lado, né, na América do Sul, na Europa. Então os britânicos e os escoceses estavam nesse processo de democratização do futebol. Então em 1889 é criado um novo clube, ele se chama Atlético de Bilbao, criado por britânicos. Em 1903 é criada a primeira Copa do Rei e logo de cara o Atlético Bilbao já conquista, né? Então por ele já ter
os britânicos, né, vários britânicos no time, eles já estavam um pouco mais acostumados ali com o jogo, né, do futebol, ali uns 10, 15 anos já jogando, praticando futebol. E é interessante frisar que nessa final, né, os primeiros anos da Copa do Rei, foi tudo, a final era sempre em Madrid. E o primeiro tempo ali daquele jogo, o Real Madrid estava ganhando já de 2-0, então vai para o intervalo, e na volta o Atlético de Bilbao consegue fazer essa virada, né? Ele vira para 3-2 e conquista o título. E as pessoas ali, os estudantes que eram bascos, né, que eram dessa região, que estavam lá na capital estudando, fazendo aquele intercâmbio, né, que já era uma coisa mais comum, né, nesse período, de estudar na capital. Então eles se sentiram assim, orgulhosos, né? Olha, o time lá da minha região ganhou do time da capital aqui, então ficaram eufóricos, né? Então é criado um novo clube, né? Uma filial ali dentro em Madrid, que é o Atlético de Madrid. E então o Atlético de Madrid é uma filial, é um clube ali, né, que respondia ao Atlético de Bilbao, né? Então até 1922 aproximadamente ali, o Atlético de Madrid ele é uma filial do Bilbao, né? Tanto que alguns torneios, dependendo se ele fosse se cruzar, o Atlético de Madrid ele tinha que sair fora, né? Para o Atlético de Bilbao continuar. Então, e depois disso tem a dissolução dos dois clubes, né? O Atlético de Madrid vai ter suas próprias regras, seu próprio esporte, né? Sua diretoria separada. Em 1912 é criada ali uma regra, na verdade uma regra, né? É mais um pensamento ali, uma ideia de que os jogadores, né? Por que os jogadores que o Atlético de Bilbao ia contratar, ia trazer, seriam apenas jogadores bascos, né? Isso vem de uma reclamação ali da Real Sociedade, meio que questionando, olha, pô, a gente é um povo, né? A gente tem um orgulho basco ali muito grande aquela coisa nacional ali daquela região, e vocês estão aí lutando seu time cheio de estrangeiro, cheio de britânico, né? Então, em 1912 eles, vamos mudar então, vamos trabalhar só com jogadores da nossa região. E isso se mantém até hoje, né? Então foi um pensamento, uma ideia que eles tiveram, e eles seguem firme aí com essa ideia há mais de 100 anos, né? Em 1913 é feito, né, o primeiro estádio deles. Em 1926 o time se profissionaliza, né? Então agora passa-se, em vez de um time amador, já é um time profissional. E em 1930 ele conquista o primeiro campeonato espanhol, né? Então antes não chamava La Liga, mas é a La Liga para hoje que a gente conhece, né? Então ele já, na segunda edição do Campeonato Espanhol, o Atlético de Bilbao já vence, né? A primeira edição o Barcelona que tinha ganhado, depois vem o Atlético de Bilbao e já ganha um título também em sequência. Em 1984 ele ganha a Supercopa, e em 2013 o estádio é todo reformado, né? Demolido o antigo e feito um moderno para atender, né, as novas exigências, né, uma coisa mais moderna ali para a cidade, né? Então aqui é um pouco da foto, né, do estádio, né? Perceba ali também aquela região montanhosa atrás do campo, né? Então, e aqui é um estádio mais novo, né? Estádio criado, reformulado em 2013. E agora eu vou falar um pouquinho sobre esse começo, né, dominante, né, que eu coloquei lá no começo do vídeo, né? O Atlético de Bilbao ele foi por muitos anos, né? Para quem conhece mais novo de futebol ou entende pouco, assim, ou fica só naquela coisa por cima, né? Vai conhecer ali o Real Madrid, o Barcelona, e acham que sempre foi assim, né? Mas na verdade não foi assim. Os primeiros anos Bilbao dominou, ele foi a maior potência, o maior campeão, a Copa do Rei, ele ganhava o Campeonato Espanhol, então ele foi a primeira grande potência do futebol espanhol. Então aqui eu trouxe um resumo, né, de 1902, que foi a primeira edição, né, 1902, 1903, a primeira edição da Copa do Rei, até 1955, eu fiz um recorte ali porque para mostrar um pouco como que era a força desses clubes ali dessa região, né? Então, os clubes da região basca eles já tinham 31 títulos, né? Somando ali Campeonato Espanhol ou Copa do Rei.
A região da Catalunha tinha 20 títulos e Madrid, a região de Madrid tinha apenas 17, né? Curioso, né? Que até esse período Madrid tinha menos, né? E o Atlético Bilbao liderava, né? Ele tinha 25 e ele já tinha muito mais títulos que os outros títulos, né? Até tem um outro vídeo no canal aqui falando sobre futebol em Madrid, né? Que tem aquela... Como fala, né? Se o Real Madrid foi favorecido ali pela ditadura, por Franco, né? Então, se você quiser dar uma olhada nesse vídeo e entender um pouquinho melhor sobre esse processo que aconteceu ali nesse período, né, de 50, 60, né? Entender um pouquinho mais, mas só para mostrar mesmo, né, qual que era a força, né, do Atlético Bilbao. E o Atlético Bilbao era um time muito forte, né? Então, mesmo ele mantendo essa regra de apenas jogadores da região, nascidos ali, né, ser filho de basco, né? Então, mesmo assim, ele foi se mantendo forte por vários anos, né, várias décadas. Então, assim, aqui falando sobre a Copa do Rei. Então, a primeira edição foi em 1903 e ele ganhou, foi o campeão, e ele foi superado pelo Barcelona apenas em 1997, quando o Barcelona conquistou seu 24º título, né? Então, para você ver, né? O Atlético Bilbao ele foi o maior campeão dessa Copa por aproximadamente aí 95 anos, né? Que é o equivalente à nossa Copa do Brasil. Então, e hoje ele é o segundo maior vencedor. Então, assim, quase um século o Atlético Bilbao tinha o posto ali de maior campeão da Copa do Rei. Já no Campeonato Espanhol ele já foi ultrapassado muito mais cedo, né? A primeira edição foi em 1929 e ele já ganhou em 1930. Mas então assim, logo que fundou o Campeonato Espanhol, ele foi dominando, foi ganhando taças. Mas em 1958 ele foi superado pelo Barcelona, né? Quando o Barcelona ganhou seu 7º título e o Atlético de Bilbao ficou com 6. E aí o Atlético de Bilbao nunca mais conseguiu alcançar e acompanhar mais aí o Barcelona e o Real Madrid, né? Mas por 29 anos aí o Atlético de Bilbao esteve na frente aí no domínio desse torneio, né? Agora eu vou falar um pouquinho sobre as contratações, né? Um pouco das contratações, assim, um pouco mais da regra, né? Como que funciona, né? Como eu falei lá um pouco antes, o Atlético de Bilbao ele não permite jogadores estrangeiros, né? Até permite, mas tem uma regra, né? Mas a ideia central deles é o quê? Que tem que ser ele descendente de basco, né? Que ser um nacional ali da região, né? Ter nascido na região, ser filho, ou o estrangeiro ele pode jogar, mas ele tem que ter sido formado em algum clube basco, né? Como a Real Sociedad, o Alavés, que é o caso do Griezmann, né? O Griezmann ele não é dessa região e ele foi formado nas categorias desses times, mas ele não atuou pelo Atlético de Bilbao, mas é um caso que o Atlético de Bilbao poderia ter contratado, né? Então não basta ser só espanhol, não basta para eles, né? Tem que estar nascido ali, né, no norte, então tem que pertencer à região, ou se não pertencer já ter sido formado por outros clubes ali da região. Então assim, tem uma dinâmica, um contato com a região, com a população, então tem esse movimento, né, de ser interno ali entre eles, né? Então isso tem um lado bom que mantém, né, a cultura, a proximidade entre as pessoas e os jogadores, né? Mas também, né, eles, com a internalização do futebol, eles vão ficando para trás na questão de contratações, né? Então, o foco do Atlético Bilbao é sempre na categoria de base, né? Então, eles têm um centro de treinamento muito forte ali em Lezama, que é uns 15 quilômetros ali de Bilbao. Então eles têm que investir fortemente nesse sistema da categoria de base, né? Já que eles não podem sair contratando jogadores estrangeiros, né? Nem da Espanha, nem de outros países, né? Que nascem em outros países, eles têm que investir muito na categoria de base. E outra curiosidade também é assim, como o Atlético de Bilbao ele acaba não gastando dinheiro em contratações, ele é um dos principais clubes ali que tem um dos melhores salários, né? Então os jogadores que estão ali
além de ter essa sensação de pertencimento a uma região, eles também têm salários bons, né? Então são jogadores ali que ficam vários anos jogando no Atlético de Bilbao. Fala um pouquinho sobre o derby, né? Mas assim, não quero me aprofundar tanto, porque assim, apesar de ser um derby, né? Um jogo ali de uma rivalidade, né? Mas ele não é uma rivalidade assim, num sentido negativo da coisa, né? Tipo assim, de muitas brigas, coisas assim. Eles meio que eles são rivais pela região, mas os dois têm esse orgulho, né? De ser daquela região, de pertencer a essa região basca. Eles se respeitam muito, né? Então, e a Real Sociedad ela tinha essa regra também de só ter jogadores dessa região, mas em 1989 eles abandonaram essa regra, né? Então hoje eles têm jogadores estrangeiros. E o Atlético de Bilbao não, ele continua com essa regra, ele segue essa regra e assim, pelo que eu estava lendo, estudando, assim, a torcida, mesmo que não venha títulos, né, tão importantes como o Campeonato Espanhol, que já faz um tempinho que eles não ganham, né, e a Champions League que eles nunca ganharam, mas eles têm orgulho desses jogadores formados ali, né, então a torcida não quer abrir ainda para contratações de estrangeiros, né? Eles querem manter essa tradição e pelo jeito vão manter por vários anos, né? Então é um clube único que tem esse tipo de contratação, né? Esse tipo de formação de jogadores, né? E aqui um pouquinho sobre quando eles conquistam algum título, né? Que foi o caso recente da Copa do Rei, temporada passada, né? Então eles têm um que chamam de gabarra, né? Tipo um barco ali que os jogadores desfilam, né? Dentro no rio, e a torcida para do lado, tem as pequenas embarcações que vão acompanhando. Então é um negócio bem legal assim também quando eles conquistam um título, né? Para você ver como que eles estão próximos ali, né? dessa região ali, como que é uma coisa tão unidos, né? Os jogadores e os torcedores. Então, galera, esse é o que eu tenho para falar no vídeo de hoje, né? Espero que quem ficou até o fim do vídeo aí tenha gostado, aprendido um pouquinho mais sobre o futebol ali na região, na cidade de Bilbao. Tem uma curiosidade que ali esse orgulho deles é tão grande que eles têm uma moeda também nacional ali, né? Uma moeda Eusko, que é semelhante ali, falando com a nomenclatura do euro, né? Eles têm uma moeda própria, né, também, que eles usam o euro, mas usam essa moeda também local, assim, eles gostam de criar coisas assim para manter, né, esse laço, né, essa cultura, né, para não se perder ao longo dos anos, né. Então, galera, esse era o que eu tinha pro vídeo de hoje, espero que vocês curtam.